semana passada a Amazon desligou 16 mil pessoas. Sim. Será que eram bons ou maus funcionários? Eu acho que não é essa a questão. A questão é que eventualmente eles deixaram de ser relevantes dentro desse contexto. Será que essa IA vai pegar ou não vai pegar? Cara, já pegou, já foi. Essa não é uma discussão lá fora. Já pegou, cara. Você não está acompanhando, você vai ter alguma dificuldade, porque quem está acompanhando certamente está sendo minimamente muito mais produtivo. Chegou um momento que eu me senti uma fraude, né? Imagina, pô, tô aqui falando, faça isso, tome risco, empreende o meu CPF indo pro buraco. Antes as empresas faziam planejamentos para 5 anos. Faz sentido fazer planejamento para 5 anos? Hoje acho que não. Sim. Né? Daqui 6 meses certamente muitas coisas mudam. Tá mudando muito rápido. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do The Sprint Session, o podcast da Sprint Pro. Eu sou Renato Neto, sócio da Sprint Pro, sócio da Elite Estratégia Marketing, e nós estamos hoje aqui para fazer um bate-papo com o Marlon Pascoal para falar sobre um tema muito atual. Falar não somente de IA, mas o que efetivamente está já exercendo, o que está efetivamente acontecendo com a IA e o que ainda é hype, o que ainda é modismo, o que estão falando tanto, talvez não vai se aplicar. E mais do que isso, né, como conectar a IA com dados. Nós vamos falar de 2 temas relevantes para o mercado, que é dados e IA. E para isso, eu quero aqui apresentar rapidamente o currículo do nosso convidado Marlon Pascoal, diretor de tecnologia da Superlógica, mentor de uma diversidade de startups, fundador de outras startups. Eu quero aqui explorar significativamente esse conteúdo, essa história do Marlon dentro do segmento de startups. Afinal, ele é uma presença constante nos eventos das startups, ele é uma pessoa que é referência como empreendedor de startups, e eu quero também que a gente entre nesse assunto até para explorar o lado empreendedor do Marlon, né? Não falar aqui somente de IA, falar de dados, falar de temas que vão impactar negócios, mas também que você possa trazer o seu recado como mentor, como empreendedor, para que as pessoas ali, o que elas devem considerar ou não, tudo aquilo que você já passou nesse seu tempo, aí, nesse seu histórico como profissional. Então, Marlon, eu sei que tem aqui uma diversidade de outras apresentações, mas eu quero deixar aqui para você também essa apresentação, né? Quero conhecer um pouquinho do Marlon, falar um pouco desse histórico, porque eu particularmente conheço o Marlon há 15 anos, mas eu acho que essa história bonita tem um monte de pessoas que escuta pelos negócios que você já participou, criou, mas que vale a pena que você detalhar um pouquinho mais. Então, Marlon, queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo o nosso podcast. Pô, legal, show de bola. Primeiro, Neto, obrigado pelo convite, a Elite, Sprint Pro, toda a turma. Eu fico super feliz da gente estar batendo esse papo aqui. Vou, claro, explorar os temas propostos aqui de dados e IA, talvez fazer algumas provocações aqui, mas eu acho que entrar dentro do clímax, né, que é o que o mercado tem discutido, né? Hype, não hype, faz sentido, não faz sentido, mas, sobretudo, o quanto faz conexão com os negócios do nosso dia a dia e da realidade. Tá, você pediu para eu contar a história, eu vou tentar, assim, falar algumas coisas aqui que são relevantes, né? Porque senão eu vou começar a historinha lá do Marlon, que começou a estudar computação, primeiro mexia, formatava a máquina, que fatalmente não falava, né? O que já é um contraponto aqui a estar falando aqui junto com vocês, mas que com certeza é o motivo pelo qual eu acabei trilhando o caminho da computação, que era para não falar com pessoas. Olha que coisa, né? Porque eu era super tímido, não conseguia me desenvolver, né? E olhando por esse lado, talvez tenha dado tudo errado, né? Agora eu fico falando num monte de lugar, um monte de situação. Bom, eu comecei cedo, né, ainda enquanto adolescente, trabalhando com tecnologia, primeiro consertando o computador, aquela coisa toda que muita gente passou por essa fase, né, mas muito rapidamente eu comecei a me envolver com programação e ainda enquanto não tinha começado a estudar formalmente, eu já vinha desenvolvendo minhas coisinhas, né, de site, essa coisa eraiada. Mas em algum momento eu comecei a estudar formalmente e aí eu rapidamente me coloquei dentro desse contexto, né, de tecnologia. Então, fazendo uma troca aqui
Naquele momento era tipo 6 por meia dúzia, 6 por 5, 6 por 4, porque eu troquei uma jornada de 6 horas de trabalho, praticamente 12 horas, considerando todos os deslocamentos, até porque aqui em Londrina, pensando 15, 20 anos atrás, não tinha praticamente muitas empresas de tecnologia, né? A tecnologia não era um mercado bem difundido. Mas foi assim que eu entrei no jogo e muito rapidamente eu comecei a crescer. Percebi que eu era bom na programação e até, curiosamente, também nesse contexto eu aprendi a falar. Não em público, não da forma como que eu estou falando aqui, mas pelo menos para fazer o trabalho que eu precisava fazer, eu comecei a engajar, influenciar as pessoas que estavam ali. E ainda enquanto eu estava na graduação de engenharia de computação, eu entendi que já há algum momento trabalhando com tecnologia eu já me sentia confortável o suficiente para começar a empreender. Afinal de contas, eu queria construir algo que fosse grande, que fosse bacana, e eu tinha essa ambição. E ali no penúltimo ano da graduação, junto com alguns colegas, a gente resolveu construir uma plataforma de pedidos de comida pela internet, que foi a Delivery, que mais tarde a gente veio a vender pro iFood ali em 2015, tá? Foi um negócio que aconteceu de 2012 até 2015, que eu, mais os meus sócios, não tínhamos praticamente nenhuma experiência quanto a empreendedorismo, gestão, finanças, recursos humanos. Eu entendi de tecnologia, meus sócios entendiam de design, um pouco de vendas, mas nada muito estruturado. Era uma brincadeira, bem da verdade, Depois o pessoal começou a chamar a gente de startup. Falei, cara, vocês são startup, Ali em algum momento em 2014 veio, 2013, 14 veio o boom de startup, tá? O pessoal começou a chamar a gente de startup. Falei, cara, mas eu não sei o que é isso. A gente é firma. Tem que pagar a conta, o boleto vem e é isso, Estamos tentando trabalhar. Então, assim, sabe, a gente entrou nesse game sem entender muito bem. Era mais a diversão do que necessariamente negócio. Claro que a gente queria fazer dar certo. Mas foi desse jeito, trabalhando aos finais de semana, de madrugada. Eu lembro bem porque a gente, nesse período, eu trabalhava, então, formalmente durante o dia. Depois à noite ainda estudava na graduação. E aí, a hora que eu chegava em casa, 10h30, 11 da noite, a gente ainda ia para o Skype ou para o Hangout para seguir na reunião de trabalho até às vezes 2 da manhã. Então, esse era o mood ali em 2012, não tinha escritório, a gente se reunia nas casas dos sócios e a gente ficava trabalhando no final de semana também. Então, foi desse jeito, com muita vontade, que a gente entrou no jogo, construindo uma plataforma de tecnologia para vender comida pela internet, de forma inovadora, até porque naquele momento, e ainda aqui em Londrina, não tinha o iFood, Até tinham outros, depois a gente conheceu outros concorrentes que a gente tinha na região, mas, na verdade, o concorrente não era a tecnologia, o concorrente era o telefone. Enquanto a gente não tinha entendido isso, as abordagens de venda eram completamente diferentes. Pode falar. Não, e aí eu ia... Até, eu sei que você vai chegar nas próximas etapas, mas aqui você já traz uma história muito bonita, porque eu, particularmente, ontem, quando pensei, bom, amanhã eu tenho uma agenda com o Marlon, nós vamos gravar o podcast, e comecei a pensar na Deliveria, e falei assim, poxa, a Deliveria, provavelmente, não me recordava a data, mas provavelmente toda a história dela aconteceu numa época em que nem se falava de startup, ou que, como você traz agora, se falava lá, quase no momento que você vendeu. E eu, até antes de chegar nas próximas etapas, Marlon, eu tenho um ponto aqui que me chama a atenção nessa história da Deliveria, e que eu penso que isso, talvez o seu recado é para encorajar muitos empreendedores que estão, às vezes, em cidades do interior ou que estão distantes de capitais. A gente sabe que Londrina é uma ótima cidade dentro de um contexto de empreendedorismo, da tecnologia, de acesso às capitais e tudo isso. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente começa ali pequenininho, ou tá até lá na capital, mas começa pequeno, tá? A gente fala assim, mas como que eu chego numa grande empresa, Mas como que será que um dia eu vou poder ser um grande? Será que algum dia meu negócio vai valer alguma coisa? Será que vai além desse ambiente local? E você, de repente, quantos anos você tinha naquela época? Uns 22. Quando a gente vendeu, eu tinha 26.
26. É. E aí, de repente, você vende pro iFood, que era, na época, tava no boom ali de crescimento, chamando atenção nacionalmente. Vocês foram uma das primeiras aquisições do iFood? Nós fomos a nona aquisição do iFood, e apesar de ter sido esse o desfecho, né, em nenhum momento a gente tinha pensado em vender. Até foi um momento assim de tensão, né, entre tanto pela negociação quanto pelo entendimento do coletivo ali, que pô, a gente quer vender ou não quer vender, não sabemos, mas sim, e assim, eu acho que até o recado, né, para a turma que está querendo empreender, que não tem hora certa. Não tem hora certa, não tem recurso, sempre vai faltar recurso. Acho que isso certamente não muda, independente, inclusive, né, não só para começar, né, mas dependente do tamanho do negócio, com certeza recurso vai faltar. Mas o negócio é se jogar para dentro, né? Então, é claro que com o passar do tempo a gente vai entendendo melhor as condições de entrada, risco e outras questões. Naquele momento, cara, entendia muito. Minha barreira de risco era baixa, a gente foi para cima e é bem na verdade para aprender, porque a gente não sabia. Assim, até eu lembro que nessa época, um pouquinho antes, tinha saído aquele filme do Facebook, né? Lembra do? Sim. Acho que a rede social e tal. Eu falei assim, como é que sai um negócio, né, do nada pequeno, de repente fica gigantesco, assim, né? Qual que é a mágica disso? Né? Pô, o Vale do Silício, investimento, eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia mesmo, né? Depois, a hora que a gente entrou no jogo, porque, veja, né, a gente ganhava 10% do valor dos pedidos que a gente vendesse. Né? E essa foi a nossa abordagem de entrada. Tinha zero custo para o restaurante, em nenhum dos contextos, né? Assim, custo para implantação, custo mensal, não tinha nada. Era se vendesse, a gente teria receita, senão não. Então todo o risco estava do nosso lado. Né? Inicialmente foi proposital, mas depois a gente foi vendo que a máquina começa a ficar pesada, né? Até porque cria essa expectativa, a gente tem canal de atendimento, suporte, outras linhas que aparecem na DRE que a gente não sabia o que era, mas que a gente tem que ser responsável, né? Então, imagina, 2013, ticket médio da refeição que a gente vendia em Londrina era R$23, mais a taxa de entrega, a gente não ganhava pela taxa de entrega, então dava mais ou menos R$2,30 por pedido. E aí, depois de 1 ano e pouco, a gente chegou a fazer a pergunta, mas quanto a gente precisa ganhar para deixar os trabalhos que a gente tem e focar no negócio? E aí, fazendo a conta a R$2,30 por pedido, a gente falou, cara, vai demorar para isso acontecer, né? Nesse ritmo aqui, não vai rolar. Então foi assim, parece nostálgico trazer dessa forma, mas a gente não sabia bem o que a gente estava fazendo. A gente estava se aventurando, estava sendo bacana, a gente tinha pouco custo inicialmente, porque a gente não tinha gente, não tinha nada, era simplesmente sentar e trabalhar. Mas a gente começou devagarzinho, até que chegou um momento e falou, cara, precisa colocar grana para fazer marketing. Eu falei, e aí, como é que vai fazer? Ou a gente segue nesse ritmo, ou alguma coisa tem que acontecer. E aí, claro, teve uma série de eventos que foram positivos nessa jornada, por exemplo, a Black Friday de 2013 foi um evento que a gente conseguiu aproveitar bastante a carona do punch de mercado, né? No Brasil estava recente, Londrina praticamente não tinha nada. E a gente conseguiu verba espontânea, mídia espontânea, de forma gratuita para a gente, que ajudou a dar uma hypada. Mas foi ali em 2014, né, finalzinho de 13, que a gente fechou um investimento com um investidor anjo daqui de Londrina, e aí sim a gente passou a trabalhar full time para o negócio. E aí a coisa começou a andar. Claro, até ali, poxa, foi hoje o MVP, né, o mínimo produto viável, né, a primeira versão que a gente conseguiu comercializar e passamos a vender, mas, cara, a gente pegava um cliente de cada vez, né, ia lá, pô, imagina o cenário, né, quando a gente entrou online lá no meio do ano de 2013, entramos e tal, e aí não aconteceu nada, porque ninguém sabia e não ia saber, né, falei, não, vamos compartilhar no Facebook. Eu falei, tá, mas na época até distribuía um pouco, né? Hoje, cara, se eu não colocar dinheiro, não vai. Não vai. Então, assim, foram vários choques de realidade, onde hoje, olhando para trás, parece que foi tudo muito bonito, né? Mas, a bem da verdade, era semana contra semana, a gente não sabia qual que era o próximo passo.
Tá, o que faz agora? Como que eu procuro ajuda? E talvez hoje o Marlon, com família, com filho e tal, ia pensar duas vezes se aquele era o investimento do Mas com momento. certeza, eu ia falar assim, cara, que ideia de jirico, né? Não sabe como que vai parar de pé, tem o custo, né? Pensando em abrir mão de trabalho e de outras questões, né? Mas, assim, talvez não ter essa barreira foi o que permitiu funcionar naquele Sim. momento também. E aí essa escola te levou depois, vendeu para o iFood, para onde o Marlon foi? Bom, ele se viu até antes, até falar de um período, imagina assim, ó, vendeu. Como que o Marlon se viu nesse momento? Pô, minha empresa foi vendida, lógico, com dinheiro no bolso também, mas e aí? Pois é, né? Esse é um capítulo muito interessante e eventualmente melancólico também, né? Porque, poxa, a gente ficou, claro, um período ali negociando, que, puto, um negócio chato, né? Imagina, para mim, a pessoa tímida, né? Claro, eu tinha outros sócios que tocaram mais essa frente, mas 6 meses de negociação, não tem como ser um negócio tranquilo. Né, e diligência, enfim, valuation, eu falei, cara, que é isso, né, valuation, quanto que vale? Eu acho que vale, não tem acho, né, tem uma negociação e encontrar as linhas. Mas aí, passado isso, a gente teve um período de transição também, onde a gente cuidou das plataformas e também da expansão para mais 2 cidades além de Londrina, que foram Maringá e Joinville, né, aí já com a bandeira do iFood. Mas aí, cara, no final de 2015, então a gente entregou a operação. Né? E curiosamente, porque, assim, aí, né, até falando de ambiente, né? Cara, Londrina não era um ambiente desenvolvido como é hoje, né? E que também tem muito espaço para melhorar. Né? Mas, cara, começou, cara, vocês são startup, tal, não sei o que é isso, mas beleza, a gente começou a se encontrar com várias outras pessoas, né, com o ecossistema, instituição de ensino, Sebrae, Senai, toda a turma, a gente começou a conhecer muita gente, e falou, pô, tem uma máquina aqui, tem um negócio que é legal. Né? E a gente acabou se tornando case. Né? Por que o case? Lembra? Apesar de ter tido outras empresas, né, a gente acabou sendo super hypado. Né, pela negociação com o iFood, saiu acho que na Exame, né, e aí falou, cara, puta, a gente é o bichão da goiaba, né, cara, vender minha empresa, a turma tá falando que a gente é foda e talvez a gente seja, né, e foi assim, cara, e aí aqui teve, assim, várias mudanças de clímax, assim, de mindset, né, primeiro porque em acontecendo isso, a gente passou a contar essa história, né? Então, cara, palestra, evento, a gente se envolveu com a comunidade, a gente fez um TEDx em 2016, cara, imagina a situação, aqui eu já me comunicava um pouco melhor, né? Mas uma coisa é fazer uma palestra na faculdade para a turma que está ali com viés técnico, outra coisa é eu ativar uma plateia grande, né? E contar a minha história. Uma coisa é falar de um tema técnico, outra coisa é contar a minha história. Né? Então, cara, foram assim, várias reinvenções, né, de mindset, de trocar casca, qualquer que seja os termos, né? Mas que de repente veio um rótulo ali de que, cara, puta, eu sei o que eu tô fazendo. E aí deixa o Marlon de ser o Marlon, talvez programador, ou que pensava só aquele negócio especificamente, e se torna, imagina, um Marlon empreendedor, um Marlon que as pessoas querem escutar, independente do segmento, independente, e que é muito do que o Marlon é hoje. Eu sei que você ainda exerce uma função na Superlógica expressiva, mas mais do que isso, você também acaba sendo um influenciador para distintos segmentos, né? Poxa, eu sou da área de consultoria, o outro é da área industrial, o outro é da área da saúde, mas muitas vezes quer escutar o Marlon porque o Marlon viveu essa experiência empreendedora no campo da tecnologia e imagino que ele viveu as dores ali, não é só da escolha de um sistema ou da escolha sim do como inserir a tecnologia no todo do negócio. Mas e aí, o Marlon, pô, beleza, saiu, entregou a operação, começou a contar a história e tal, e aí, próximos passos para chegar até hoje, o que... Pois é, então, assim, até, claro, nessa jornada, né, eu fui deixando, ainda no começo, né, dele, fui deixando o papel de programador, apesar de ter conduzido toda a abordagem com alguma ajuda, mas para ser o cara que visitava cliente, participava da venda, fazia marketing, afinal de contas, empresa pequena é transversal, né, não tem muito essa questão de definir os papéis. Mas aí, quando a gente virou esse case, eu tinha 2 missões, né, primeiro,
aproveitar de alguma forma isso, né? E veja que responsabilidade, né? Eu, molecão de 26 anos, tinha nem barba na cara direito, né? Nossos colegas, cara, sendo mentor de pessoas mais velhas, com mais experiência, já empreendendo. Né? Falei, cara, qual que é a recomendação que você tem pro meu negócio? Falei, olha o tamanho da responsabilidade, né? E de outro lado, cara, eu queria continuar empreendendo, porque a gente ficou com um sentimento assim, pô, esse ciclo aqui interrompeu, mas não era aqui que eu queria parar. Né? A gente, pô, bem na verdade, foi ali que a empresa tinha começado a crescer. Né? Então, eu queria continuar empreendendo. E aí, cara, eu unigo duas coisas, a vontade mais esse status de bichão da goiaba. E, cara, o que aconteceu foi que eu quebrei umas 5 empresas seguidas. Né? Olha só. Uma atrás da outra. Falei, cara, pô, legal, isso aqui é bacana, vambora. Né? Entra, levanta grana, coloca time. Pô, em vez de fazer devagar, sem grana, passando perrengue, vamos fazer mais acelerado. Cara, não deu certo. Né? Uma, duas, e aí eu tive várias descobertas. Né? Mas enquanto essas descobertas não chegaram até o final, eu estava vivendo esse lado B de falar com a turma, vir em evento, fazer palestra. E chegou um momento que eu me senti uma fraude, né? Imagina, eu tô aqui falando, faça isso, tome risco, empreende, o meu CPF indo pro buraco, porque eu não ganhei dinheiro ao ponto de ficar nem rico nem pobre, eu fiquei no meio do caminho, menos pobre, não tô, né? Mas, cara, uma vez que a máquina de boleto mira o CPF, ela nunca mais desmira, não sai da mira. Então eu entrei numa condição que em algum momento, cara, me acendeu um sinal vermelho, eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, né? Porque a estratégia que eu estava adotando não estava funcionando. Né? E foi aí que eu entendi o seguinte, apesar de estar construindo bons produtos de tecnologia, esses produtos não estavam indo para frente, não estavam tracionando. Né? E por que eles não estavam tracionando? Né? Ou porque a gente não estava sabendo vender, eu não sabia vender, o time, né? Ou talvez a gente não estivesse resolvendo uma dor do mercado, ou talvez nem existisse o mercado, né? Estava sendo muito inovador e estava virando nada. Né? E aí, nesse momento, imagina, né? Poxa, constrói, contrata gente, aí, poxa, baixa tudo, não vai dar certo, faz demissão, aquela coisa, tem outra ideia, pô, vamos fazer de novo. Eu falei, cara, não vou mais fazer isso. Né? Não tá dando certo, eu construo, depois vou vender, não tá rolando. Eu falei, cara, eu só vou construir se vender. Né? Senão, não, senão a gente nem vai para frente, né? E aí eu fiquei com esse mood, assim, esse mantra, essa filosofia de não mais seguir da mesma forma, tá? E algumas cicatrizes, né? E foi aí que eu conheci o Manuel, né? Naquele momento o Manuel começando a Arbo, né? E vendendo a tecnologia, né? Com todo aquele DNA vendedor todo aquele dele. DNA vendedor que você conhece, Sim. né? E cara, eu acabei começando uma relação com ele ali como prestador de serviço. Né? Que foi nesse sinal vermelho, falei, cara, o CPF aqui precisa parar de pé. Eu comecei a fazer várias coisas. Uma delas foi atender o Manuel no desenvolvimento da primeira versão do site da Arpa. Né? E aí, cara, o Manuel vendendo o negócio, em algum momento a gente teve que abrir a caixa ali para entender. Né? E eu olhei e falei, cara, não tem tecnologia. Ele até meio envergonhado assim, falei, cara, não tem tecnologia aqui. Né? E aí até é um choque, né, com relação ao estereótipo, né? Porque eu com a cabeça de pessoa de tecnologia, eu teria olhado ali e falei, cara, putz, isso aqui, meu, não vai dar em nada. Sim. Né? O cara tá vendendo um negócio que nem existe direito, isso aqui, né, sei lá, uma fraude. Né? Não vai rolar. Mas é que eu já tava com a cabeça de vender primeiro e depois construir uma cabeça mais empreendedora. E eu falei, cara, se ele tá vendendo esse negócio que nem existe direito, esse emaranhado de coisa aqui, cara, eu acho que dá pra gente fazer uma composição aqui e eu construir, né, isso que viria a ser o produto da Arbo. E foi assim que a gente entrou nessa trilha, né, não de forma linear, né, mas certamente a linearidade das experiências combinaram esse mindset, né, que permitiu a gente construir a Arbo depois. E aí a Arbo, você passa ali na Arbo de novo com rodadas de negociação, com fundo de investimento, com captação de dinheiro, enfim, tudo aquilo que talvez menor na Deliveria você passou, com um case específico do iFood ou um investidor de Londrina, que você entre novamente num ciclo desse para captação de dinheiro, para captação de investidores, que aí era você e o Manuel correndo atrás. Sim, exatamente.
Agora, com um pouco mais de experiência e também com mais cicatrizes, a gente tanto não toma os riscos que a gente tomava e vai um pouco mais acelerado, mas talvez não tão acelerado quanto, e talvez inconsequente, né, sem tanto planejamento quanto esses outros negócios. Né? E com esse punch de venda, né, então o Manuel entrou vendendo numa narrativa agressiva, eu entrava acompanhando, continuando. Eu não era o cara que travava a venda, né? Eu falava assim, cara, se ele tá falando isso aqui, é isso aí mesmo. Né? Porque era o cara técnico que eu podia inviabilizar. Eu falei, cara, pô, não é bem assim. Eu falei, não, cara, isso aqui realmente a gente consegue construir. Ó. Temos um case aqui, fizemos desse outro jeito. Né? E assim a gente fez muito rápido, Neto. Em 3 meses a gente levantou um MVP e já, cara, já vendemos para várias imobiliárias ao mesmo tempo e a coisa começou a crescer. Claro, e aí, assim, MVP raiz, né? Cara, a gente não tinha o produto pronto, inclusive, não existe o produto pronto, né? Mas existe o mínimo vendável, o mínimo entregável, mas a operação, boa parte no braço, né? Então, com a missão de destravar a escala, não de construir o produto para daí vender, fazer marketing. Não, cara, tá aqui o cliente, tá rodando, a gente precisa entregar, né? E essa máquina começou a tracionar muito rapidamente. Então, à medida com que já foi crescendo, a gente também já foi se aproximando das estratégias com investimento, também entendendo um pouco melhor, né, o mercado, como captar o investimento. O Manuel também é um ótimo articulador nesse mercado. Então, a gente conseguiu assegurar fundos para que a gente pudesse acelerar essa jornada em pouco mais de um ano dessa etapa inicial. Né? E aí veio a pandemia. O mercado ficou um pouco apreensivo, cara, e aí vai, não vai, né? Mas no fim para a gente foi muito bom, né? Dentro do nosso contexto que vai conectar super com dados, a gente ajudava as imobiliárias a venderem mais, né? Principalmente no mercado de venda, compra e venda de imóveis. E ali na pandemia a Selic deu aquela boa queda que acelerou muito. Acelerou o mercado e o negócio em si E a acelerou gente junto. pegou um vento a favor ali e aceleramos bastante. Então foi bastante interessante. E aí, para fechar essa história, e aí eu quero até entrar em alguns detalhes dessa história, chega a Superlógica. E hoje você é diretor de tecnologia e dados da Superlógica, que realizou uma fusão com a Arbo, seria isso? Isso, exatamente. Ali, então, passados uma, duas, três rodadas de captação de investimento com várias composições, né, em algum momento entra a Superlógica como um estratégico para a gente, né, ativando já super grande, né, líder de mercado de software para condomínios também, com uma operação para imobiliários super relevante, mais focado no mercado de locações. A gente, nesse momento, mais focado em vendas, em transações imobiliárias, e a gente une forças para fazer uma composição que fica melhor equilibrada economicamente, falando até pelos ciclos imobiliários, mas com um mercado endereçável interno muito maior, né, já que a Superlógica também já líder desse mercado condominial, com muito match, muita oportunidade para a gente cruzar dados, identificar a oportunidade e atacar mercado. E aí, inicialmente, a gente teve uma composição como uma empresa subsidiária, que chegou a ter cerca de 300 pessoas, aí o Manuel como CEO, eu como CTO, diretor de tecnologia, e cheguei a ter umas 150 pessoas direto comigo, envolvendo os times de tecnologia, mas também de operações, atendimento, implantação, enfim. E essa configuração seguiu até 2023, mais ou menos, que a gente teve mudança econômica também, né? E aí, mais recente, e conectando toda essa abordagem, eu faço uma movimentação também pelo viés econômico, né, de consumir as sinergias da fusão, né? A empresa se unificou e eu assumi a cadeira de dados. Que legal. Com foco inicial de organizar os dados, acelerar a tomada de decisões, mas também habilitar a implantação já de IA generativa e outras abordagens de inteligência artificial que não só já vinham crescendo, mas passaram a ser exponenciais, aceleradas por ChatGPT, Claude, Gemini e toda essa turma
que veio aí nos últimos anos, né? Pô, e para chegar nesse tema central, que a gente vai falar aqui muito ainda de dados, de IA, enfim, mas eu quero, acho que uma história, acho que todo mundo que está aqui assistindo, é uma história muito bonita, uma história empreendedora, uma história que conta os altos e baixos também, né, do empreendedorismo, não é só as glórias, né, você traz aqui, poxa, depois que eu estava no auge, quebrei alguns outros negócios e tudo mais. Que o Marlon, de 2012 até aqui, que o Marlon aprendeu e que ele daria de recado para empreendedores primeiro, né? Por que o Marlon aprendeu de empreendedorismo nesse caminho? Porque eu, particularmente, vou falar aqui com naturalidade, eu conheço o Marlon já há bastante tempo, eu conheço o Manuel há muito tempo, então eu vejo muito dessas histórias na prática, né? Quando vocês pegavam um ônibus, corriam atrás de investimento de ônibus, contam histórias, pô, às vezes a gente pagava, assinava lá a academia só para ir tomar banho na academia e depois ia direto para uma reunião e tal. Então, assim, são coisas que o empreendedorismo, né, exige da gente, né? Quando a gente empreende, a gente tem que sempre estar disposto a passar por algumas adversidades, a passar por alguns sufocos, porque a gente sabe que não é tão natural o processo. Eu sempre falo isso, né? No caos que a gente acaba aprendendo, é no caos que a gente acaba se desenvolvendo, é no caos que a gente vai criando um pouco mais de calo ali e robustez para passar com mais naturalidade em outros momentos. Mas o que tudo isso ensinou ao Marlon e que ele diria aos empreendedores? Assim, qual que é o grande recado que fica? Claro. Eu acho que são, claro, muitos aprendizados, né, Neto? Mas a gente vai trocando de casca, né? E aí, então, tem, assim, questões que são mais específicas, talvez técnicas, tem questões que são mais psicológicas, filosóficas, mas eu tenho a impressão que, assim, principalmente para mim, né? Eu cresci, eu entrei no jogo procurando ser mais autossuficiente, mais autodidata, mais auto tudo, sabe? É, talvez, assim, não sei se por falta de levantar a mão e procurar ajuda, mas talvez por não saber ou por não entender o quanto a comunidade, o ecossistema se ajuda, né? Mas também não entender o valor que o conhecimento tem no tempo. Então, em algum momento dessa jornada, dando um monte de cabeçada, porque para mim não foi tão natural, sabe? Eu acho que talvez os temas, que daí tem aquela questão do círculo dourado, domínio e tudo mais, né? Pô, as questões que eram mais técnicas eu tinha um pouco mais de facilidade de resolver, mas outras questões não, sobre pessoas, sobre gestão, sobre gestão de relacionamento, política corporativa, são, sabe assim, vários outros temas que foram aparecendo que eu não sabia nem como pesquisar. Eu falei, pô, como é que eu pesquiso esse problema que eu tenho, né? Não é tipo, o ChatGPT, você joga ali, ele já cria os rótulos, você vai embora, né? Naquela época não. Mas eu entendi, cara, haviam outras pessoas que já haviam percorrido jornadas parecidas ou com experiências parecidas e que elas poderiam me ajudar. Seja no formato de mentoria, ou de consultoria, ou, né? Enfim, tem várias oportunidades, né, nesse sentido. E aí, cara, que aí aconteceu também essa transição de, pô, o Marlon começa a ajudar, mas o Marlon também não conhece toda a história, o Marlon também pode ser ajudado. Então, eu comecei a entender, cara, que, putz, às vezes uma conversa, um bate-papo de 1 hora, de meia hora, cara, mudava o meu negócio. Sim. Mudava, abria outras conexões, falei, cara, eu não sei resolver esse problema seu, mas tá aqui o telefone do fulano de tal. Aí você liga pra ele, ele vai te atender. Eu falei, cara, mas o cara vai me atender? Eu falei, cara, vai, porque é assim que funciona esse jogo, né? Todo mundo quer fazer dar certo. Né? Então, aqui eu entendi que aquele conhecimento que eu tinha até ali, beleza, ele foi suficiente para me levar até ali. Talvez ele continuasse me levando em determinada velocidade, mas se eu quisesse acelerar, aí sim eu precisava trazer outras ferramentas para minha caixinha de ferramenta. Né? E essas ferramentas, elas talvez não fossem óbvias, né? Eu falei, pô, vou ali no depósito, vou comprar a ferramenta, né? Eu falei, cara, eu não sei qual é a ferramenta. Então eu precisava de alguém que me ajudasse a entender. Né? Então esse para mim foi um aprendizado muito importante. Né? De, poxa, quem é a pessoa que eu consigo desenvolver um relacionamento? Para quem que eu ligo quando eu tiver um problema que eu não sei nem colocar um rótulo?
E imagino que você, como você mesmo disse aqui no começo, que era uma pessoa super fechada, uma pessoa que não conversava muito com os outros, você aprendeu o poder talvez do network, da Sim, comunicação, das relações para que um negócio dê certo. E na minha leitura, naturalmente, isso faz parte do processo de empreendedorismo, né? A gente não consegue claro. crescer sozinho, né? A gente precisa realmente de pessoas nos dando suporte ou nos dando insights, né, para que a gente possa ir conectando e evoluindo constantemente. E aí, Marlon, eu junto isso que você fala, pô, as conexões, as pessoas que você buscou, que te ajudou, mas eu vou até dar um outro salto aqui, falar assim, pô, o Marlon, ele se encorajou a ir atrás de verba para o negócio, ir atrás de investimento para o negócio, ir atrás de outras pessoas com outros conhecimentos e por aí vai. Se tivesse que elencar, assim, cara, duas, três skills que você fala, cara, empreendedor, ou você que é da área de tecnologia, ou você que quer montar uma startup, não deixe de lado isso, cara. O que você traria? E aí eu vou justificar o porquê dessa pergunta. A gente vê muita gente hoje, e não só pessoas, mas até instituições, né, criando aceleradoras de startup, muitas instituições montando ali seus coworkings para que tenha novos negócios surgindo ali, ou até universidades fomentando os universitários a se tornarem ali, criarem suas startups e por aí vai. Mas também a gente vê que muita ideia não sai do papel, que é o que você comentou. Poxa, eu acho que esse que você fala assim, ó, quebrei alguns negócios, significa também você falar assim, cara, eu tive ideias que eram legais, que tal, mas que não saíram do papel. E o que Uhum. você aprendeu entre as que saíram e as que não saíram? E que recado você daria, então, para essas pessoas que querem montar suas startups e que querem fazer a startup pô, dar o salto, ganhar mercado, enfim, que é o grande recado que Claro. fica? Aqui, ó, Neto, assim, tentar organizar o que eu vou te dizer aqui, mas talvez a gente fique procurando um negócio perfeito, né? Um negócio que está bem desenhado, que é escalável, é bonito, é sexy, né? E tudo mais. E talvez esse negócio não exista a curto prazo. Isso é um primeiro ponto, né? Então a jornada de empreendedorismo não é sobre eu encontrar o modelo de negócio perfeito, eu ter a melhor ideia. Cara, como que eu vou pavimentando esse caminho, vou trocando de casca, não só como CPF, como empreendedor, mas como que eu vou reconstruindo o que tem no meu entorno e vou usando todo esse ativo, esses recursos ao meu favor. Né? Às vezes a gente tem a impressão de que quando a gente fala de recursos, eu estou falando de finanças, ou estou falando de pessoas, né? Mas na verdade não, na verdade é tudo que eu consegui usar, tudo que eu consegui influenciar, talvez, tudo que eu consegui estabelecer relações ganha-ganha, enfim. Né? Tem várias formas da gente entender esse conceito. Né? Mas fatalmente aqui a gente já está. Se eu estou falando de influenciar, eu estou falando de liderança. Estou falando de liderança, eu estou falando de comunicação. Né? E tudo isso eu estou falando então de vendas. Né? Porque se eu estou falando que eu vou trazer pessoas, a primeira coisa que eu tenho que vender para ela o porquê, né, está junto. Né? Seja um sócio, seja um funcionário. Né? Pô, Uhum. como é que eu convenço? Por que esse sonho aqui faz sentido? Né? Por exemplo, nesses negócios que eu comentei que não foram bem sucedidos, poxa, eu consegui influenciar pessoas que vieram trabalhar comigo com salário super baixo, abaixo de mercado, em troca de um sonho, de uma eventual participação que a gente teria, que, cara, não deu certo. Né? Mas veja, aqui já tinha um outro ativo, né? Tem uma outra capacidade começando a se desenvolver, né, numa habilidade de influenciar as pessoas para entrar num drive. Tá? Então, antes de eu conseguir vender o meu produto, ou vender a minha empresa, né, ou vender a empresa para o investidor, que não deixa de ser uma venda da empresa, cara, eu tenho que vender para quem vai trabalhar comigo, eu tenho que vender para quem vai ser meu sócio. Porque o sócio é a primeira pessoa que acredita em você, é a primeira pessoa que compra a ideia, que compra a capacidade de execução. Né? Então, se essa transação não acontece já em primeira instância, não consegue convencer uma pessoa a seguir com você, né? Seja qual for o mercado. Né? Putz, será que você vai conseguir influenciar o mercado inteiro? Você não está Uhum. conseguindo convencer um sócio a entrar com você, você vai conseguir convencer o investidor?
Sim. Né? Talvez o cliente, né, dependendo do contexto, possa ser um pouco mais fácil. Mas então, para mim, tudo isso está muito correlacionado. Às vezes a gente trata, por exemplo, vendas como uma disciplina que não está conectada com liderança, mas, cara, no fim é a mesma coisa. Negociação, então está tudo meio que entrelaçado. Então, quando você começa a andar com essas skills, né, às vezes o mercado chama de soft skill, eu entendo que em muitos casos não é bem uma soft skill, é uma hard skill também, né, porque se você não se aprofundar, eu tenho técnicas, né, técnicas de venda, de negociação, enfim. Mas, cara, essa é a primeira skill. Então, eu hoje, muito mais do que antes, eu acredito que primeiro nasce a venda para depois nascer o resto da empresa. Para depois nascer a tecnologia, talvez, o produto, o modelo de negócio, né? Mas essa transação, né, que talvez nesses negócios que não rolaram, ele estava forçada. Eu estava tentando empurrar para o mercado um produto que o mercado não queria. Né? E já em outros contextos, não. Cara, talvez eu tinha vento a favor. Né? Mas esse vento a favor era porque o mercado estava assoprando, que podia ser também, ou porque a gente estava com as narrativas adequadas e trabalhando com o que o mercado queria. Que é o poder da argumentação, né? Eu falo isso muito. A argumentação, não é argumentação só no sentido da fala, mas é o quanto que eu sei a proposta de valor do meu negócio, o quanto que eu sei realmente fomentar esse meu negócio, né? O quanto que eu paro para destrinchar o meu negócio a ponto de falar, opa, eu sei como argumentar e convencer o mercado efetivamente da importância desse meu produto, desse meu negócio, desse meu serviço. E você traz isso, eu acho que muito forte nesse exemplo da Arbo, né? Quando vocês vendiam e depois estava pensando como adaptar a tecnologia dentro desse processo, né? Exato. E sabe assim, eu lembro que em uma oportunidade, conversando com um amigo que estava começando a empreender, aí ele falou assim, pô, mas que eu estava tendo um papo assim aberto, né, de perrengue, dramas do empreendedorismo. Eu falei, cara, mas então vocês não sentaram e foram geniais, assim, cara, em um momento de brilhantismo, tiveram as ideias, e eu falei, cara, não, isso não existiu. Né, existiu transpiração e colocar para rodar e entendendo. Né, então, às vezes as pessoas pensam que, cara, você está lá em casa, né, atrás do computador e vai aparecer um insight, você vai fazer... Cara, não é bem assim. Né? E mesmo na construção, no desenho dos produtos, cara, não é sentado no ar-condicionado, cara, é na conversa, na argumentação, né? na leitura e dependendo, cara, eu tô aqui, né? A gente tá batendo esse papo, a gente vê que a gente tá conectado. Sim. Se eu ver que não tá indo, puta, conversa aqui não tá dando aderência, já troca. Sim. Né? Então, seja numa venda ou num levantamento ali, numa análise, tô bolando um produto aqui, fui bater um papo com um possível cliente, alguém que poderia me aconselhar, eu tô vendo que não tá rolando, falei, cara, já troca, já vamos tentar falar de outro tema aqui, tentar achar uma dor, né, entender o que realmente dói. E isso aconteceu, né, diferente desses outros que não rolaram, eu falei, cara, fiquei, não, eu sei o que eu tô fazendo, não sabia, não tinha noção. E Marlon, agora eu até vou pedir desculpas aqui, porque eu costumo dizer para alguns entrevistados, né, que a gente deveria marcar 2, 3 programas, né, porque aqui a gente, se for falar só dessa história empreendedora e dos aprendizados que você teve, e que tem aprendizados riquíssimos, acho que a gente passaria aqui o programa todo. Mas eu preciso trazer um outro conteúdo, que é o conteúdo dos dados e da IA, né? Como que a gente traz isso para a lógica aqui do nosso debate, né? E antes de todo esse conteúdo, eu gostaria de lembrar aqui as pessoas que estão assistindo que o Marlon é nosso mentor na imersão de IA para negócios, uma imersão da Sprint Pro que acontece rotineiramente aqui na cidade de Londrina. E mais do que isso, né, a gente tem 5 grandes profissionais que atuam ali junto com o Marlon, né? Na verdade, são 5 grandes profissionais, o Marlon e mais 4, trazendo conteúdos relevantes sobre IA. E aí, Marlon, quero já entrar aqui no nosso grande tema, né, para falar assim, Marlon, o que é hype e o que realmente está acontecendo nesse contexto da IA? E aí eu vou já deixar uma segunda pergunta para você conectar com isso. As pessoas, a grande maioria, imagino, elas utilizam a IA, elas olham para a IA na questão do chat, ali das resoluções práticas do dia a dia, né? Eu falo eu mesmo, né? Poxa, outro dia eu fiz uma viagem com minha esposa
pedi para a IA montar todo o meu roteiro de visita naquele país, naquela cidade e tal. E ela organizou ali certinho, por horário, por dia. Eu falei, não, mas eu quero que você organize por lógica olhando o contexto logístico também e tal. Ela foi lá, montou os horários certinho, por o que ficava perto do que, qual que era o melhor caminho e tudo mais. Mas aí eu olho isso no contexto da pessoa física, né? A gente está ali resolvendo soluções do dia a dia. Agora vamos dar um salto para os negócios, né? O que é hype, o que está acontecendo, onde que a IA está chegando, o que a IA está impactando nos negócios. E você, dentro ainda de um negócio, sendo responsável por uma área dessa, imagino que você tenha muito conhecimento para trazer sobre o tema. Claro, sem dúvida. E assim, poxa, o tema super quente, super relevante. Então, para quem está acompanhando aí, né, vai assistir depois também, aproveita, compartilha, marca a turma aí, porque esse tema aqui é um tema que está crescendo demais e eu acho que tem muito mito também, né? Pô, vai todo mundo ser substituído pela IA, cara, não é bem assim, mas, cara, é um pouco assim, sim. É hype, cara, eu acho que sim, tem um pouco de hype, mas a discussão, né, até comparando com alguns anos atrás, assim, cara, será que essa IA vai pegar ou não vai pegar? Cara, já pegou, já foi. Essa não é uma discussão lá fora, já pegou, cara, você não está acompanhando, você vai ter alguma dificuldade, porque quem está acompanhando certamente está sendo minimamente muito mais produtivo. Né? Então, veja, né, e falando de IA, hoje, né, por ter todo esse hype, às vezes a gente entende a IA como o ChatGPT, né, e derivados e conectados. Mas, cara, IA é um tema que vem lá da década de 70. Né? Não é tão recente assim, redes neurais, algoritmos genéticos. Então tem uma série de outras disciplinas que vêm se desenvolvendo ao longo desse tempo, né? Sistema de recomendação. Eu falei, pô, não é depois do ChatGPT que o Netflix recomenda qual que é a próxima série que você vai assistir. Isso já tem mais de 10 anos acontecendo e é IA. Então, veja, mas esses temas mais recentes, eles aceleraram e muito a descoberta de novas tecnologias e também a aplicação delas. Então, de uma forma geral, quem tinha mais acesso eram, claro, empresas grandes, com times estruturados, com muito acesso a dados. Agora, com o ChatGPT, claro, o CPF passa a ter acesso, de forma muito barata. E aí a gente começa a ter uma série de aplicações de primeiro grau. Que, poxa, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, ele consegue consolidar e gerar um texto, um roteiro, um plano de temas que eventualmente se demoraria bastante tempo para pesquisar e se aprofundar. Aí, claro, tem uma discussão de assertividade, faz sentido tudo que ele fala, não, acho que naturalmente as pessoas como especialistas nos temas têm muito mais condições de extrair o melhor da plataforma do que alguém que não tem esse conhecimento específico, né? E deveria, claro, checar o que está saindo ali. Então, a gente começou a ter uma série de plataformas sendo construídas em cima desses modelos, desde transcrições de reuniões, desde geração de imagens, né? E a maior parte do que a turma usa para ficar criando meme, agora arte, né? Circula no Instagram e tudo mais, tem personagens sendo construídos, que é muito legal, inclusive, né? Mas, cara, tem muito mais poder para a gente aplicar. Chatbot conversacional, resolver problemas. Agora, o mais recente, de 2 anos para cá, entrou o tema do vibe coding, que eu coloco a IA para escrever o código que antes era um desenvolvedor, um humano que estava trabalhando, ou para analisar dados, né? Ou para escrever o script de conteúdo, ou para já responder automaticamente determinado contexto. Então, em um primeiro momento, era uma capacidade de síntese. Hoje a gente tem ações executando, como o CrowdBot que saiu na semana passada, né? Um grande anúncio. Cara, ele roda na máquina e ele ativa recursos. Simples assim. Agora, Marlon, vou talvez pegar uma pessoa mais leiga aí, né, assistindo a gente. Eu vou pedir para você diferenciar ou exemplificar para a gente, né? Como que um pequeno empresário, como que alguém que tem que fazer escolhas ainda em termos de investimento em tecnologia e tudo mais,
que seria na prática uma aplicação da IA, além dessa construção do texto que a gente está acostumado, além dessa resposta a questionamentos e tudo mais? Quando você fala assim, poxa, não, melhora processo, ou é uma resposta num chat, ou é tal. Na prática, o que é isso? Assim, como que você pode dar exemplo disso para uma imobiliária, ou para um supermercado, ou para, enfim, como que você pode, uma loja que está lá numa cidadezinha tal, mas que tem lá o seu público e tudo mais, como que a IA pode ajudar nesse contexto, seja para processo comercial, processo industrial ali, ou algum processo específico do próprio negócio? Beleza. Veja, Neto, olha só, essa conexão ela é super relevante, né, mas ela é mais relevante quando eu trago, antes de trazer o CNPJ para a mesa, quando eu trago o CPF para a mesa. Porque o CPF ele começa olhando, não nas questões de negócio, mas talvez como ele é ajudado no dia a dia dele. Às vezes, para interpretar um e-mail um pouco mais longo, ler um documento, um contrato, né, que, puxa, cara, o que está escrito ali? Essa linguagem jurídica, por exemplo. Né? Chega um contrato longo, uma linguagem jurídica. Cara, eu não sei entender isso, mas eu posso pedir para o ChatGPT ali resumir ali e trazer um viés um pouco mais próximo da realidade. Ou às vezes alguma questão de saúde, enfim. Então, você começa a trazer um contexto que é mais do dia a dia, e aqui a gente começa a entrar no aha moment, né, de ter insight. Cara, isso aqui eu consigo conectar em outro contexto. Então, veja, um exemplo bobo, né? Poxa, as transcrições das reuniões. Pô, bacana, né? Me ajuda a gerar ata e tal. Falei, cara, mas será que eu consigo ter aprendizado sobre o que aconteceu nisso? Falei, cara, me dá um feedback sobre o que aconteceu nessa reunião. Houve alguma estratégia, algum método que foi usado de vendas, por exemplo? Né? Ou se eu sou um vendedor, me dá um feedback sobre a minha abordagem de venda que aconteceu. Então veja, a gente está conectando aqui um exemplo muito simples, que é muito parecido com o outro, da análise de texto, né? De uma ata de reunião, de um transcrito de reunião, mas agora eu trago um conhecimento específico. Né? Então, se comporte como especialista de vendas, de speed selling, não sei o quê. Ah, poxa, mas eu não entendo desse negócio. Cara, então, agora, assim, liste os 10 principais modelos de abordagem de venda que existem, né? E avalie essa conversa. Que, pô, deu aderência com o speed selling, deu aderência com outra metodologia. Então, veja, eu não estou nem entrando nas automações, nas possibilidades de N8N, análise de dados, mas no básico, né, naquele insight, né, a virada de chave de mindset não é como eu aplico IA, né, e sim como que eu uso a IA como uma das estratégias centrais para minha tomada de decisão e me apoiar a entender o que está acontecendo. E aí, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, né? Porque a gente muitas vezes escuta assim, pô, a gente está ficando mais burro usando a IA, a gente está deixando de pensar utilizando a IA. E você me traz um contexto inverso, né? Porque você fala assim, cara, a partir do momento que você fala assim, IA, me ajuda a interpretar essa minha reunião, me ajuda a interpretar esse documento que eu fiz, me ajuda a entender se eu agi da maneira correta ou não. A gente pode falar que a gente também tem como utilizar a IA para aprender, né? A gente tem para nos trazer dicas, nos trazer. E não só falar assim, ela está facilitando, eu não estou pensando, eu não estou mais escrevendo, eu não estou mais estudando. Não, talvez eu preciso ressignificar meu jeito de aprender, eu preciso ressignificar meu jeito de lidar com a tecnologia, porque eu também consigo tirar aprendizados a partir da IA. Estou correto nessa minha fala? Tá super correto, até porque assim, se a gente tratar como tudo que está sendo colocado ali, né? Porque a grande questão é que assim, quando a gente leva um prompt, né? Que talvez possa ser uma pergunta, um pedido ali para a IA não responde a verdade. Ela responde a perspectiva dela sobre os dados que ela tem para avaliar, tanto os que foram usados nos modelos de treinamento, com o RAG, né, quando ela sai, pesquisa na internet, faz alguma outra coisa, mas também com os dados que você forneceu, anexou ali. Né? Então ela não está trazendo a verdade, ela está trazendo uma perspectiva. E aí quando você entende dessa forma, você já fala, cara, não é a IA que vai fazer, eu estou coordenando esse cara aqui, né, para me ajudar. Seja para eu tomar uma decisão mais rápida, para eu entender, para eu ter mais simples, mas também para eu abrir a cabeça. Agora, qual que é o grande perigo? Cara, eu coloco ali alguma coisa e falo assim, é isso mesmo, isso separa os homens dos meninos. Cara, puta, você começa, né, cara, puta, o cara tá falando que eu tô certo, né, e talvez não seja bem isso que tá acontecendo. Então,
aqui tem essa questão de juntar todas essas características e tentar extrair. Cara, será que eu estou vendo tudo? Né? Não sei se você já experimentou. Cara, eu estou vendo. O que eu não estou considerando do que está aqui na mesa? Pô, você não está considerando o ponto A, o ponto B e o ponto C. Putz, né? É interessante. Bom, vamos explorar o ponto C aqui. O que dá para pensar? Então, você começa a abrir e, cara, é infinito. E talvez, me corrija se eu estiver errado aqui, Marlon, a pessoa, então aqui também tem uma skill muito forte, seja hard ou soft, enfim, mas de saber questionar, imagino. Sem Porque vem ali a informação, devemos falar, mas a IA te responde de maneira vaga, ou a IA te responde também porque eu não sei questionar ou eu não sei aprofundar no assunto, porque a partir do momento que eu aceito a resposta, imagino que num bate-papo aqui contigo também, eu posso aceitar, se eu não tenho conhecimento, eu posso aceitar a primeira resposta. Ou se eu sou um pouquinho mais questionador, às vezes nem conhecimento, mas um pouco mais questionador, eu vou buscar outros mecanismos para juntar conhecimento ali, falar, opa, ele falou A, falou B, falou C, agora deixa eu juntar e construir um conhecimento a partir dessas distintas falas. Então lá na IA também é isso, olha, veio fraca, ele responde só o óbvio, ele responde, ou também é porque eu não estou sabendo questionar ou construir aquele conhecimento com a IA a partir de fundamentações, a partir de, olha, considere também isso, aquilo, considere que você tem que levar em consideração tal elemento, enfim. E aí eu só vou perguntando ali de bate-pronto e daí vem aquela resposta óbvia que muitas vezes a gente fala, a IA responde de qualquer jeito, responde muito simplório, enfim. Tô correto nessa minha fala? Não, tá muito correto. E tem muito mais a ver em como nós encontramos os caminhos para extrair o melhor da tecnologia do que a tecnologia ser boa ou ruim, ser certa ou errada. Então, até hoje, eu acho que não teve uma situação onde eu falei, cara, eu cheguei no limite aqui, ela não vai conseguir me ajudar. Cara, ela vai conseguir me ajudar. Talvez eu tenha que dar uma chacoalhada para um lado aqui e saber fazer as perguntas corretas, trazer os contextos um pouco mais corretos, né? Às vezes ela está fazendo uma análise de um tema específico, mas, cara, ela amarrou em outro lado da conversa, cara. Falou, não é isso aqui. Então a gente guia. Né? Idealmente, eu deveria tratar ela como um estagiário que faz as coisas muito rápido. Né? Mas não é qualquer estagiário, né? É um estagiário que pode assumir uma especialidade e ele entende muito daquele assunto, às vezes mais do que a gente. Então, poxa, se a IA entende mais do assunto do que nós mesmos, como que a gente controla ela? Cara, eu preciso aprender o suficiente daquele assunto, talvez com a própria IA, para poder perguntar. Então, e veja, né, quando a gente, aí talvez entrando um pouco no mais técnico, né, quando eu faço uma conversa, né, o contexto não é só o que eu pergunto, o que ela já sabe, mas tudo que aparece ali na conversa passa a ser contexto. Né? Então, se eu coloco de alguma forma que um tema passa a ser verdade a partir do que eu coloquei, né, eventualmente ela vai adotar isso como verdade e vai toda a narrativa para baixo ali, pode não seguir o caminho ela vai adequado. aprendendo o meu comportamento Ela também. vai aprendendo o comportamento, o tom, a linguagem e outros temas, né? Mas a depender do contexto, cara, poxa, eu comecei a aprofundar num tema aqui que eu não entendo o suficiente. Falei, cara, vamos parar aqui? Ó, não entendo esse assunto aqui. Agora você vai explicar para mim o que é esse assunto, o que eu tenho que considerar, eventualmente listar outras referências, materiais, tudo isso pode fazer sentido. Claro, depende da janela de tempo que a gente tem para aprofundar em cada tema. Né? Mas certamente a gente consegue evoluir muito rapidamente em qualquer tema que antes, né? Assim como a gente estava falando, né? Por saber para quem ligar, só saber para quem ligar já acelera muito. Com o ChatGPT eu consigo eventualmente saber para quem ligar. Pô, tem um problema específico. Qual é o tipo de profissional que consegue me ajudar com isso aqui? Sim. Claro, é esse tipo de profissional. Né? E quando uma pergunta talvez óbvia aqui para você e para alguns que estão assistindo, mas para outros nem tanto. Quando eu fico ali no chat, outro dia eu fiz uma pergunta técnica para o chat, eu falei, chat, agora a partir disso eu quero que você me ajude montando uma matriz. Uhum. E ele levou 50 minutos ali lendo, até gerar um conteúdo extremamente relevante, mas, lógico, eu coloquei lá tudo que eu queria que ele considerasse, né? Esse tempo lendo é minha máquina que é ruim ou ele pesquisando? Não, com certeza não é a máquina, porque tudo isso roda em computação em nuvem. Mas quanto maior for o contexto, o volume, são mais materiais para aquele processo. Ele está buscando em lugares distintos. Ele pode estar saindo na informação. internet e pesquisando, pode ser que os documentos que foram anexados sejam muito grandes, mas então, quanto maior for a janela de contexto,
mais vai ser pesado, né? E eventualmente tem um efeito colateral também, né? Quando eu trato de contextos muito grandes, por exemplo, poxa, eu anexei um PDF com 1000 páginas. Ele não vai ler o PDF inteiro. Ele vai usar uma estratégia para resumir, que é o que a gente chama de RAG, né? Uma busca aumentada. Ele vai trazer lá 1000 páginas, mas aí ele vai pegar, a hora que ele traz aqui para a memória, que é limitada, ele vai trazer um resumo de cada capítulo. Né? E é por isso que às vezes ele não é tão específico, né? Porque ele não tem o detalhe lá da página 78 no conteúdo que estava em highlight. Né? Ele tem a ideia central, porque o documento era grande, ele foi trazendo. Então, veja, assim como para um estagiário a gente não pediria para ele fazer um plano completo, né? Talvez a gente deveria pedir questões um pouco mais fatiadas, fragmentadas, e aí nascem estratégias de engenharia de prompt, né? Tanto para que eu seja mais assertivo na pergunta, eu faço as iterações, né? Conforme eu vou evoluir na conversa, eu vou trazendo novos fatos, vou guiando a conversa, a IA, para que a gente chegue nesse lugar, né? Mas também eu posso ir pedindo por partes, né? Ou eu posso ir voltando e atualizando o prompt inicial, dando mais contexto sobre o que eu quero e sobre o que eu não quero, né? Inclusive falando exatamente como que eu quero a saída, o output, né? Para que eu tenha um prompt, então, replicável, né? E aí, quando ele é replicável, eu consigo automatizar outros processos, né? E aí chegou no ponto que eu queria chegar, né? Porque assim, pô, até aqui eu escuto o Marlon falando, eu falo muito de geração de conhecimento, eu fico refletindo o quanto que ela auxilia numa tomada de decisão, seja de uma pessoa física ou jurídica dentro do negócio ali que ele precisa se desenvolver. Mas aí o Marlon chegou numa outra etapa que é o replicar. Que até eu perguntar, resolver, montar um documento, eu estou na minha rotina, que é uma rotina muitas vezes única, ou algo único, algo que eu tomo decisão, às vezes de algo muito específico, enfim. Agora, como trazer isso para um fluxo, para uma automação? Como trazer isso para algo que seja contínuo? Como fazer com que a IA ajude na rotina do negócio e não na rotina da pessoa física? Assim, ó, pô, agora o negócio tem uma IA que está ali replicando algumas situações, está acelerando o processo, está reduzindo talvez a necessidade de braço humano para algumas operações, enfim, como que eu trago isso para o negócio? Sim, perfeito. Aqui, de novo, muitas oportunidades para a gente debater, né, Neto? Eu vou trazer um pouco o contexto aqui, falando de forma mais específica aqui com relação a dados, né? Afinal de contas, sim, dados é o novo petróleo, né? Acho que sem novidades, né? Quem produz dados certamente tem mais ativos para fazer pesquisa, análise e tomar decisões melhores. Mas quando a gente está falando aqui da conversa, eu estou falando que tudo que a gente está tratando aqui também são dados. A diferença é que eu tenho dados que são estruturados e tenho dados não estruturados. Né? Então, eu estou colocando perguntas, contextos, anexando documentos, são alguns tipos de dados. Agora, vamos trazer um pouco para o contexto do negócio. Como eu faço a minha empresa crescer mais? Crescer mais rápido do que ela cresce hoje, faturar mais, ter, sei lá, menos prejuízo, enfim, como que eu troco essa dinâmica? Né, entrando numa linha mais estratégica e menos operacional. Então, como que eu explico para a IA qual que é o contexto que eu estou? Eu preciso de dados. Que dados são esses? É um dado de um PDF? Talvez seja. Talvez eu tenha ali sim um documento de análise de negócio que explica uma matriz, uma análise SWOT, contextos, diagramas financeiros que explicam como está a situação, e só com essas informações seja possível, sim, já ter alguns insights. Poxa, então tem um documento denso, eu preciso analisar ele para a reunião de amanhã. Cara, vamos jogar para a IA e ver o que acontece? Vai aparecer alguns insights ali, com certeza. São os mais corretos ou não? Eu acho que cabe uma revisão. Mas sim, tem espaço. Agora imagina que eu tenho uma planilha com 1000 linhas. Não precisa ser uma análise de um gráfico. Eu falo, cara, o que esse gráfico aqui está falando? Isso, cara, muito básico. Tira um print, muito fácil e joga. Assim como eu jogaria um documento, eu posso pegar um negócio que está aqui dentro de um contexto específico. Poxa, parentes, né? Mas e aí, os meus dados vão ser compartilhados ou não? Isso é um ponto relevante, né? Idealmente, você tem que ter um contrato com a licença da plataforma que você está usando que cobre a privacidade dos seus dados, senão você está compartilhando eles para treinamento também. Então, assim, é isso que eu estou falando aqui, mas tem os cuidados aí a nível de licença que precisam ser tomados, né? Cuidados. Agora, veja, quanto
E aqui tem um ponto também com relação assim, a depender do volume de dados que eu estou trabalhando, o GenAI talvez não vai ser a ferramenta mais adequada. Aí entra todo o arsenal lá da IA, né? Machine Learning, aprendizado de máquina, visão computacional, tem uma série de outras ferramentas para diferentes volumes, né? Estratégia de estruturação de dados, data lake e tudo mais. Então, né, ainda mantendo aqui a discussão em volumes pequenos, poxa, uma planilha de 1000 linhas é muito rápido para o ChatGPT processar e muito demorado para o humano processar. Qual que é o agrupamento de uma análise de sentimento, de comentários numa pesquisa de satisfação? Cara, você vai ter que ler todos eles, de alguma forma balancear os comentários, se você não tiver um método claro, você vai ter que entender o peso, o que está acontecendo, agrupar por produto. Pô, mas é muito fácil fazer uma tabela pivô. Cara, realmente é muito fácil fazer uma tabela pivô, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, no Excel 3 botões ele vai fazer uma tabela de resumo com todas as outras linhas. Aí você consegue entender alguns classificadores, mas uma linha de tendência. Cara, uma linha de tendência você não vai conseguir ver ali. Mas iterando com algumas perguntinhas muito básicas, falando, cara, se comporta como analista de dados aqui. Então veja, aqui de novo, ao invés de eu estar falando para ele se comportar como um cara de vendas e analisar a conversa, eu estou pedindo para ele se comportar como um analista de dados. Posso dar um contexto da indústria, do mercado que a empresa atua. Cara, analisa esses dados aqui. O que você está vendo? Ele vai falar, cara, produto tal vendia nessa velocidade e passou a não mais vender. Né? Olha, a satisfação desse outro produto, cara, ele está crescendo. Ó, esse tamanho, por exemplo, sei lá, esse tamanho do produto ou do sapato normalmente está associado a mais reclamações. Então, veja, aqui a gente sai, né, de um universo enorme de possibilidades. Eu entro, cara, se eu tenho dados estruturados, né, ainda que numa planilha com algumas linhas, eu já consigo usar esse cara para processar essa informação e tirar alguns insights. E mais do que tirar alguns insights sobre o que os dados estão falando, como ele resolveria esse problema? Então veja, puxa, eu estou analisando esse cara, você é um especialista de dados aqui e analisa essa informação. Mas agora coloca o chapéu no especialista em e-commerce. Em marketing para e-commerce, o que você faria tendo essas informações? Poxa, eu pararia de produzir esse produto, eu faria uma promoção desse jeito. Então, veja, aqui, o que está acontecendo? A gente começa a encadear, a iterar as ciências, as zonas de conhecimento com os dados, não só que eu tinha em primeira instância, mas os dados que a gente foi produzindo ao longo da conversa e que foram gerando insights, e esses insights eu ativei outras áreas de conhecimento. Mas, Marlon, eu vou dar um salto aqui, aí eu vou fazer uma pergunta assim. O que você falaria para pessoas que ainda não confiam nesse processo? Porque talvez a pessoa vai falar assim, cara, beleza, você vai entregar uma planilha, ela vai trazer respostas, mas quem disse que essas respostas são válidas, são verdadeiras? Quem disse que essa é a melhor resposta? Quem disse que essa é a melhor estratégia? Eu ainda escuto muita gente falando isso, né? Fico desconfiado se eu pego aquilo que o chat me respondeu e coloco na minha apresentação como sendo aquilo uma verdade. Fico desconfiado se eu levo para a reunião uma leitura de sentimento, uma leitura sendo que eu peguei no chat. Será que eu confio, não confio? E aí, confio, não confio? Posso confiar? Questiono, fico o pé atrás, Então, mas você concorda que, assim, confia desconfiando, né? Mas o ponto não é em estar totalmente correto. Não é nesse lugar que gera o aha moment, o clímax, e sim na velocidade com que eu troco de casca aqui dentro desse contexto. Sim. Então, assim, vamos falar assim, está 70% certo. Cara, eu tenho um 30% ali que tudo bem. Se essa discussão aqui faz sentido, depois eu me aprofundo nela. Entendeu? E a gente valida, o número no micro aqui tá fazendo sentido. Cara, pode ser que não. Em muitos casos eu já experimentei que ele comete erros de matemática, por exemplo, ou de redação. Né? Mas não é sobre isso. Não é sobre. Porque se a gente ficar olhando no micro, eu vou encontrar uma forma de invalidar o que está acontecendo. Que seria igual pegar o estagiário, ler o texto dele, você vai achar também algum erro, e falar, não vale mais a pena o estagiário montar um texto aqui, né? Como você está falando, ele é o seu estagiário. Então, não, peraí, tem que... Exatamente, mas assim, a gente consegue saber se está fazendo sentido.
Sim. Depois tá coerente isso que ele tá analisando, cara, realmente tá coerente. Se o dado no micro tá batendo ou não, é outra história, mas se o dado foi esse mesmo, se ele fez o cálculo correto, isso pode fazer sentido. E aí sim merece um aprofundamento. Então, quanto tempo a gente consegue compactar entre o não sei o que está acontecendo e eu acho que eu sei 70%, mas eu desconfio de uma parte aqui que a gente precisa validar, mas eu consigo comprimir no tempo uma discussão, uma análise que às vezes poderia levar semanas, meses. Eu posso dizer que trabalhos que eu fazia antes, na linha de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, cara, levava 6 meses, um ano, hoje eu consigo fazer em semanas. Isso para mim é certo. E não é porque a máquina faz tudo maravilhoso. Com certeza não é, mas porque eu consegui fazer discussões que iriam iterar com janelas de meses, passasse a iterar com janelas de dias. E aí eu falei ali, quero dar um salto porque eu vou chegar num outro ponto. Eu vejo muita empresa, né, utilizando a IA, empresas grandes, pequenas, enfim, mas utilizando a IA para dar respostas aos consumidores, dar respostas ao mercado, enfim. Então, pô, a IA está ajudando já a automaticamente redigir um e-mail de resposta que vai a partir de um questionamento que vem por e-mail, ou um chatbot que ele vai pegar o perfil do cara que está ali questionando e interagir criando um bate-papo. Corre o risco desse bate-papo ter alguma troca errada, alguma informação que não bate, ou de novo vem isso, é pouco perto do todo e você tem que se encorajar a ir melhorando esse processo. Não, de novo, não é um processo 0-1, né? Não é binário. Não, construir, portanto, está funcionando e perfeito. É um processo que a gente vai evoluir ao longo do tempo. Né? Então, veja, no limite, quando a gente está construindo a ferramenta, entrando no conceito de agentes, talvez, cara, quem está direcionando novamente é uma pessoa. Né? Essa pessoa ela pode entender todo o contexto, mas não quer dizer que ela passa todo o conhecimento necessário para o ChatGPT, para o agente, para o Gemini, para ele replicar nas respostas. Então, e é isso que é o iterar. Né? Eu coloquei para rodar, e aí eu começo a acompanhar essas conversas e ver o que está sendo. Cara, essa pergunta aqui que esse usuário colocou, do jeito que ele colocou, eu também não estava pensando. Né? E aí você começa a incorporar. Agora, claro, tem assim, muitas estratégias, porque, por exemplo, por padrão, um agente ChatGPT ele vai sair na internet, ele vai usar outros conhecimentos que tanto ele foi treinado quanto estão disponíveis. Mas eu quero que ele faça isso? Talvez não. Talvez para dentro do conhecimento específico de atendimento da minha empresa, eu queira que ele use simplesmente um manual com perguntas que já foram previamente feitas e, portanto, eu tenho a resposta. Né? Mas aí, quando chegar uma pergunta que ele não sabe responder, ele vai dar um somebody love ali e vai seguir. Né? Então, qual que é o meio termo entre como eu quero que ele articule esse conhecimento explícito que eu estou passando para ele, versus o quanto que eu quero que ele entrelace isso com outros conhecimentos para encontrar uma resposta. Né? Então, da mesma forma, assim, claro, a gente está falando do ChatGPT e do Gemini, acho que são cloud, enfim, que estão mais em voga, mas eu tenho outras abordagens mais específicas, né, como LLMs customizados, que eu coloco para rodar na minha máquina. E aí, cara, isso aqui, o conteúdo que você só tem... um parênteses que o pessoal aqui, para entender, o que é o LLM? LLM é o modelo, é a rede neural, né, específica de linguagem de contexto grande, que é o que roda como base do ChatGPT e todos esses modelos, né? E aí, assim, esses são modelos enormes, e é por isso que o ChatGPT, por exemplo, tem várias versões lá. Eu tenho Mini, eu tenho O, e toda hora tá saindo, né? São modelos no fundo, é uma abordagem específica de inteligência artificial, de redes neurais artificiais, e aí vai tendo vários versionamentos. Só que esse é o modelo proprietário do ChatGPT. Agora, eu posso desenvolver o meu usando, né, o conhecimento que já é público na internet e construir minha própria. Tem vários outros modelos que também são públicos. Então, eu posso pegar esse código-fonte de uma LLM, de um modelo que já está rotulado e disponível, e instalar no meu servidor, e eu coloco esse serviço aqui, então, para responder de forma muito específica. Aí eu não pago mais o ChatGPT, eu pago hora máquina. Né? E aí é diferente.
né? Mas também eu cuido, fico responsável por todo esse treinamento, né? Então, assim, para abordagens mais sniper, talvez, por exemplo, poxa, para eu fazer um cálculo de matemática, eu não preciso usar todo o conhecimento do mundo para fazer 2 mais 2. Talvez eu possa ter um modelo mais específico que é super específico de matemática. Então, e aí entra esse tipo de finalidade. Né? Cara, eu quero um negócio super específico, ele não fica inventando moda, jeito de responder. Cara, eu quero que ele use o manual de tom e voz da minha empresa e o FAQ, as perguntas que eu quero que ele responda são essas aqui. Se tiver alguma coisa fora dentro desse contexto, eu quero que ele extrapole e jogue para um agente. Né? Ou seja, tem um monte hoje aí disponível no mercado. Tem um monte. E o desafio, quando tem um monte, é saber qual ferramenta que eu uso para qualquer tipo de... para qual cenário, para qual contexto. E aí a gente volta ali na pergunta inicial. Quem pode me ajudar a entender qual que é a ferramenta adequada para o problema que eu estou enfrentando nesse momento? Seja um problema de atendimento, de análise de dados, de vendas, né, de automação de processos, certamente existe um caminho para extrair o melhor do material que a gente tem, seja humano, financeiro, né? Mas como que eu conecto? Então, o desafio hoje não é assim, conhecer sobre IA, é também entender a melhor ferramenta para cada necessidade. Sem dúvida. E como que eu faço isso de forma mais curta também? E tem também uma discussão sobre integração. Poxa, como que eu integro essa IA com aquela ferramenta? Como que eu integro essa IA com uma ferramenta tal, ou com um processo meu interno tal? Há também essa discussão, porque eu vou trazer um exemplo que eu assisti lá na imersão, né? Eu vi vocês apresentando o N8N, integrando o N8N com IA. Isso também eu imagino que logo estará no bate-papo de pessoas que não são do ambiente da tecnologia, vamos dizer, né? Talvez o Renato, as pessoas que estão assistindo aqui que não são do ambiente de tecnologia, que vive isso rotineiramente ou diariamente, ele vai começar a discutir de N8N ou outras ferramentas com muita praticidade, ou não? Sim, com certeza. E, assim, o N8N ele é super conhecido, né? Inclusive recente, mas não o primeiro, né? De 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás já tinha uma série de ferramentas que conectam A com B, né? Uma ação, um gatilho que acontece no Google Sheets, por exemplo, com um disparo de e-mail numa plataforma específica, ou num RD, né? Um lead convertido com um SMS que é disparado. Nada disso é novidade. O que realmente é novidade é o conectar todo esse ferramental de forma muito mais rápida e eficiente. Mas ainda assim, a gente ainda está falando de um ferramental que vem sendo atualizado ao longo do tempo. E não tão recente, né, a gente tem protocolos específicos que rodam entre as IAs, onde a gente consegue, sem ter que plugar em uma ferramenta como essa, né, eu plugar uma outra ferramenta, como por exemplo um HubSpot, e eu ter ele conectado, ele já saber que quando eu faço uma ação específica, eu quero que ele vá lá e atualize um card. Ele atualiza o status da venda, do lead, né? Mas ele não faz isso porque ele está usando uma ferramenta que automatiza, ele está usando um protocolo específico que o HubSpot forneceu, que está conectado com o cloud, por exemplo, e ele sabe fazer isso de forma nativa. Né? Então esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Um protocolo específico entre as IAs para que elas se comuniquem e acionem recursos entre as ferramentas. Então, às vezes eu falo assim, poxa, como que está o projeto XPTO? Ele já sabe que a informação do projeto vai estar lá no Gira. Né? Como que está o atendimento do cliente XPTO? Poxa, ele já sabe que nesse caso ele tem que sair pela API dos NDS, que vai lá e pesquisa pelo nome do cliente e chega na resposta. Fala, tá Ele aqui, vai esse cliente, integrando todos os sistemas, o último negócios. atendimento dele foi ontem pela manhã, desde então ele está aguardando a resposta. Olha poxa, só. mas então veja, né, eu não só automatizei alguma coisa, mas eu automatizei como ele busca a informação em uma outra ferramenta, sem eu ter que exportar o dado que estava lá e trazer como uma janela de contexto. Ele simplesmente já sabe. Né? Ele conhece a empresa, ele sabe os caminhos. Como se eu estivesse perguntando para pessoas, eu falei, cara, isso aqui está na tela tal. Esse aqui é esse dashboard que você vai olhar. Como você definiu lá atrás, né? Falou, o estagiário é o estagiário que corre no departamento A, B, C e vai trazendo informação com rapidez. Corre e não volta com o documento, ele já volta com o insight que você gostaria. Que legal. E Marlon, eu sei que eu estou no meu limite aqui de tempo, mas eu queria fazer 2 questões para a gente fechar, cara. Claro. Primeiro, onde a gente vai chegar com tudo isso?
Você tem uma noção, cara? Pô, minimamente, qual que seria uma previsão daqui 5 anos, daqui 3 anos, enfim, onde que a gente vai chegar minimamente que a gente já tem que se preparar, pelo menos? Fala assim, fala se preparar talvez nem como conteúdo, mas preparar a nossa cabeça para saber, cara, isso daqui é uma coisa que já vai chegar, Renato. Pode ficar tranquilo que daqui 3, 5 anos, se você não estiver entendendo do negócio hoje, daqui 3, 5 anos você ficou para trás. Onde que a gente vai chegar minimamente, cara? Olha, Neto, essa é uma pergunta, assim, reflexiva, né? Porque, primeiro, né, antes as empresas faziam planejamentos para 5 anos, né? Faz sentido fazer planejamento para 5 anos? Hoje, acho que não. Sim. Né? Daqui 6 meses, Muitas coisas certamente, mudam. tá mudando muito rápido. Né? Então, assim, de verdade, cara, tem uma série de profissões que estão desaparecendo e tem outras que estão nascendo. Até certo ponto, isso era normal. Né? Mas acontece de forma muito mais tempestiva, muito mais rápida. Agora, cara, de novo, e comparando 6 meses atrás, é muito diferente as discussões que a gente tinha do que está acontecendo agora, do que era 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Né? Então, como eu falei, a gente vem rodando projetos de análise de dados, de aprendizado de máquina com grandes volumes de dados, que, cara, demoraria meses, anos, semestres para fazer, e a gente consegue acelerar em semanas. Eu consigo construir produtos de tecnologia com design, segurança, usabilidade, performance, custo de infraestrutura, simplesmente iterando sem ter o conhecimento específico daquelas disciplinas de conhecimento. Então, veja, tudo sai maravilhoso? Não sai maravilhoso. E é aqui que eu acho que é a zona que segura a gente. Se eu esperar o maravilhoso, se eu for no micro, por exemplo, do software, cara, puta, mas ele não escreveu o código-fonte dentro do padrão XPTO que eu gostaria. Putz, provavelmente a ferramenta não vai atender. Mas não é sobre isso, é sobre o quão mais rápido eu consigo evoluir a discussão e, eventualmente, validar valor de mercado. Sim. Né? O quanto eu mexo o ponteiro da minha empresa, né, numa janela de tempo mais curto. Não que eu tomo a melhor estratégia para mexer ponteiro dentro daquele cenário de problema. Então, assim, é difícil a gente dizer onde vai estar o mundo. A gente vem vendo mais e mais aplicações empacotando em cima dessa camada de infraestrutura. Né? Por exemplo, assim, 20 anos atrás, eu olhava o Google Maps. Falei, cara, poxa, o Google Maps, né, eu calculo, eu vejo a distância, eu consigo calcular do ponto A para o ponto B, eu tenho o Street View, nossa, é muito legal. Mas, cara, isso daí tá rodando no Uber hoje, a hora que eu coloco o endereço de onde eu quero ir, a gente nem percebe que, eventualmente, ele sai, vai lá no Google Maps e calcula a distância de A para B, ou no Waze, faz a estimativa do trânsito. Isso ficou simplesmente abstraído dentro da arquitetura do serviço, da camada, e simplesmente eu não considero. Né? Então, veja, se eu pensar que daqui 5 anos tudo isso vai estar empilhado, então, veja, a infraestrutura de serviço, de máquina, que consegue analisar texto, interpretar dados, pode ser conversacional para automatizar contextos específicos, mas ela consegue, se eu descrever bem qual que é o problema, né, o cenário, o contexto, ela consegue inferir, buscar informação e aprender sobre aquele caso para eventualmente tomar uma decisão ou sugerir uma decisão. Mas e se essa decisão não seja apenas do ponto de vista analítica, seja ela fazer uma ação? Sim. Né? E às vezes de forma de primeiro grau, de novo, eu falo, cara, puta, eu quero pedir comida. Eu falo, tá, vai lá, analisa o histórico de pedidos que eu faço no iFood, entende o padrão, acho que na sexta-feira eu gosto de pedir uma pizza, ela vai lá e pede a pizza para mim. Pô, beleza, mas e uma decisão dentro da minha empresa? Eu tô pronto para deixar ela isso. tomar? Eu como empreendedor, entendeu? penso isso às vezes. Falo, poxa, até onde eu vou deixar ela tomar decisões que até então, poxa, Renato, ficava pensando um tempão, será que vale, não vale, assumo esse risco, não assumo, e agora a gente vê a IA muitas vezes passando na frente ali, acelerando, e a gente como empreendedor tem que também saber entender e deixar esse processo fluir, porque senão a gente vai ficar para trás também, né? Outros negócios estão surgindo e vindo com velocidade,
E se a gente não acompanhar essa velocidade que a IA está proporcionando, os nossos negócios também vão ficando... Mas então você concorda que a pergunta ela é diferente, ela não é sobre onde a IA vai estar daqui 5 anos, é onde eu vou estar dominando todo esse tempo. Como que eu vou estar empacotando tudo isso e tornando o meu dia melhor? Hoje, na semana passada, a Amazon desligou 16 mil pessoas. Sim. Será que eram bons ou maus funcionários? Eu acho que não é essa a questão. A questão é que, eventualmente, eles deixaram de ser relevantes dentro desse contexto. E aí eu vou por uma questão do tempo, que eu vou fechar nessa sua fala, inclusive, que era meu segundo questionamento, que acho que você conectou certinho aqui para chegar nele, que é quais são as competências que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa se abrir em termos de desenvolvimento ou de leitura de mundo, enfim, para entrar nesse novo ciclo de maneira que sejamos competitivos. Esse é o ponto, porque acho que entrar, todo mundo vai entrar, talvez uns mais cedo, outros mais tarde e tal, mas, cara, o que vai me fazer competitivo nesse novo ciclo? Sim, aí volta a questão de mindset, né? Porque no fim, tudo que a gente está falando sobre IA, sobre empreendedorismo, tem a ver com aprender, mas o aprender, ele vai ocupar espaço na memória. Então eu preciso desaprender o que eu já sabia, e a gente entra lá no aprender a desaprender. Só que não é o desaprender aprender a desaprender como a gente já tinha ouvido falar, cara, é muito mais rápido. É muito mais rápido. Então, a ferramenta que saiu hoje, que eventualmente eu analisei, isso aqui dá para resolver esse problema. Às vezes, a mesma ferramenta, 2 semanas depois, ela já é capaz de fazer outras coisas. Mas eu ainda não me atualizei disso. Sim. Eu não consegui, eu ainda estou em algumas restrições. Então, veja, quanto mais você consegue explorar e trazer os contextos, porque veja como uma coisa é amarrada na outra, né? Poxa, eu vou fazer uma pergunta, mas para fazer a pergunta eu preciso ter minimamente um documento para trazer um pouco mais. Mas eu gero esse documento? Talvez eu não gere o documento. E aí vai dar muito trabalho eu explicar o que eu quero. Então uma coisa está completamente amarrada na outra. Então se eu consigo amarrar toda a cadeia para gerar documentos, poxa, eu estou transportando conhecimento. Isso aqui já era um problema antigo das empresas, passar de conhecimento entre pessoas e times, né? A empresa fica, as pessoas vão, o conhecimento vai embora com elas. Cara, não, né? A maioria das empresas não resolveu esse problema. Então, do mesmo jeito que eu tinha que fazer isso para passar esse conhecimento para o time, para as pessoas, eu também preciso passar para IA. Quanto mais eu fizer isso, né, eu consigo trazer um input e, poxa, eu gerei uma saída. Essa saída eu consigo registrá-la também. Então, vai virando uma bola de neve, onde eu consigo, imagina, depois de 1 ano trabalhando, gerando documentos, gerando contextos, eu consigo recuperar o que aconteceu num ano inteiro de discussão e plotar uma linha do tempo. Cara, para onde está caminhando a discussão da minha empresa? Está indo para lá. Eu vejo se está correto aqui minha interpretação, né? Mas eu vou fechar talvez com uma leitura que você fez aqui, que para mim, enquanto você falava agora, eu fiquei pensando isso. Há 15 anos atrás, mais ou menos, eu me recordo um professor numa universidade que eu dava aula, né? Veio um professor dar um treinamento de fora e falou assim, olha, vocês precisam aprender a aprender. Ensinar o aluno a aprender, porque o mundo está em transformação, então eles precisam aprender a aprender constantemente. Beleza, depois desse tempo eu ouvi também a gente precisa aprender a desaprender. E agora eu escuto do Marlon algo que eu nunca tinha pensado, né? Não é mais o aprender a aprender ou aprender a desaprender. A gente precisa aprender a aprender e aprender a desaprender de maneira rápida e constante. Tô errado? Não. Tá muito certo. Mas e veja, se a gente for... Então beleza, vamos encanar aqui. Eu vou virar o boné aqui e vou estudar tudo que tem disponível. Não vai dar certo. Porque também não é sobre isso, a gente cai na situação de um universo de ferramentas. Cada vez mais. Isso, então a gente tem que pegar um problema de cada vez, né? E eu acho que é sobre isso. Legal. Entendeu, cara? Vamos, em vez de pensar em tudo, né? Cara, eu tô ficando para trás e tal, aí entra lá no mundo VUCA, né? Volátil, cara, a gente vai ativar um nível de ansiedade extrema aqui e também não é sobre isso. Cara, um problema de cada vez. Como que eu encontro caminhos para sair do outro lado? Para mexer ponteiro na minha empresa, para eu passar por uma situação de forma mais confortável, para eu evitar um problema, né? E aí, em cima disso, a gente vai extrapolando e entendendo.
Assim, de forma básica, né? Pergunta, traz o problema, fala, cara, ChatGPT, como você pode me ajudar? O que você faria? Cara, só que você já ativa, né? Gatilhos aí Um gatilho de, cara, te colocar numa linha de pensamento. Fala, cara, olha o que ele tá me falando. Legal. Pessoal, é isso. Eu gostaria, Marlon, da gente... Tem muito assunto aqui, muito tema, e bater papo com você é sempre muito bom, que a gente aprende tecnologia, a gente lembra essa história empreendedora sua. Queria agradecer, Marlon, por essa disponibilidade. Eu sei da correria, do quanto que você está sempre se deslocando, mas agradeço a disponibilidade para ter esse momento conosco. E antes de passar a palavra para você, eu queria aqui agradecer a todos vocês que estão assistindo o The Sprint Session, o nosso podcast da Sprint Pro. Novamente lembrando, eu sou Renato Neto, também tem as apresentações do Mário Ney Pacanhã nesse mesmo podcast, os entrevistados que o Mário Ney aqui traz também. E mais do que isso, gostaria que todos vocês que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de conteúdos relacionados à tecnologia, negócios, à competitividade, ao olhar para esse mundo atual de negócios, enfim, que sigam as nossas redes sociais, que se conectem ao nosso canal, e mais do que isso, que compartilhem, caso gostem desse conteúdo, que compartilhem com outras lideranças, com gestores dos seus negócios, com pessoas que se interessam por esses temas. Eu agradeço, Marlon, mais uma vez, toda a sua presença, todo esse tempo dedicado. Foi fantástico o nosso papo, só tenho que agradecer por esse momento. Poxa, sou eu que agradeço, Neto, o pessoal, quem está acompanhando. Sprint Pro, toda a turma, gente, são discussões fantásticas. Aqui a gente ficou um pouco mais de 1 hora, que é muito pouco tempo, né, para a gente explorar esses temas que não só tão hypados, mas acho que são muito ricos, né, muito divertidos, e que para qualquer lado que a conversa fosse aqui, a gente poderia ter tido vários desdobramentos, né? Então, destacar o trabalho super relevante aqui que você vem conduzindo, né? E assim como eu fiz as provocações na imersão, na aula, né, para quem está acompanhando aí, né, quem vai ser você daqui a 1 ano? Você vai analisar dados, fazer perguntas como os maias e os astecas faziam, que são as pessoas já do ano passado, né? Não é 500 mil anos atrás, entendeu? O ano passado já está desatualizado com o ferramental. Ou vocês vão encontrar alternativas, ferramentas para acelerar a trilha de aprendizado e, portanto, extrair o melhor do que a tecnologia, a computação moderna, né, mas que a civilização tá caminhando. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui e, novamente, agradecer. Agradeço mais uma vez. Olha, a partir dessa reflexão, pessoal, não esqueçam a imersão de IA para negócios no Sprint Pro. Acontece rotineiramente aqui na cidade de Londrina, no Sprint Hub, e todos vocês são nossos convidados.